Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 25 de setembro, são 6h08 da manhã. 6h08 da manhã, iniciamos a nossa jornada espiritual de hoje. Seja muito bem-vindo. Que prazer estar aqui com você para lermos, refletirmos, entendermos e aprender mais. Aprender sobre a verdade que nos liberta. Aquilo que nos aprisionava não nos aprisiona mais. A partir do conhecimento da verdade, nós expandimos a nossa mente, nós evoluímos mentalmente e espiritualmente. Seja muito bem-vindo. Hoje nós começamos uma nova jornada. Só aguardar as pessoas entrarem. Bom dia, Célio, seja bem-vindo. Bom dia, Lucilene, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. São 6h09 da manhã, 6h09. Bom dia, amada, seja bem-vinda. Enquanto isso, possamos ir preparando o nosso coração para recebermos a palavra de hoje. O que Deus quer nos falar hoje? Através da palavra. Através da palavra. E a palavra hoje, ela é um chamado para mim e para você. Um chamado. Um chamado para você sair de onde você está. Independente do medo, ele te chama hoje. Então a palavra de hoje é um chamado. Vamos só aguardar mais um minutinho. São 6h10 da manhã. Enquanto isso, possamos levar o nosso coração, meditar, pedir que o Espírito Santo encha o nosso coração, transborde a nossa mente, abra a nossa mente, para que possamos entender o que a palavra quer nos dizer. O que não servir para nós aqui hoje, que a gente possa guardar. Se fizer sentido, absorve e coloque em ação. Se não fizer sentido, não jogue fora. Guarde um momentinho, espere, em algum momento vai servir. Que nosso dia seja abençoado. Amém, amém. Já está sendo abençoado. Amém. Então hoje, dia 25 de setembro, nós leremos e meditaremos Timóteo, segunda carta de Timóteo. Timóteo escreveu a primeira carta, Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, e depois ele escreveu uma segunda carta para Timóteo, também da prisão. Então nós vamos ler essa segunda carta para fazer esse complemento das cartas de Paulo a Timóteo. E assim a gente finaliza a leitura das cartas de Timóteo. É uma leitura pequena, porque são apenas 4 capítulos. Então, assim a gente finaliza mais um livro lido. 6 capítulos. São apenas 6 capítulos. Segunda carta, isso mesmo, 4 capítulos. 4 capítulos e nós finalizamos a leitura da segunda carta de Timóteo, de Paulo para Timóteo. Vamos começar a nossa meditação de hoje. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela vem nos encorajando. Paulo, ele vem muito falando sobre o nosso servir e também hoje ele vem nos encorajando, nos encorajar a agir apesar do medo. Apesar do medo. Quantas vezes nós temos medo de tomar decisões que vão mudar a nossa vida, vai impactar positivamente a nossa vida, a vida dos nossos, mas nós, por medo, nós nos paralisamos. Por medo, nós recuamos. Por medo, nós não aceitamos aquela proposta que vai fazer todo sentido. Por medo, nós não empreendemos. Por medo, simplesmente por medo. E Paulo nos vem falando hoje, em que nós não temos um espírito de covardia, mas um espírito de encorajamento. Nós temos um Espírito Santo dentro de nós e nós somos encorajados. E nós somos encorajados a agir apesar do medo. Desde as pequenas coisas até as coisas que vão mudar e impactar totalmente a nossa vida. Quantas vezes nós precisamos tomar uma decisão em que vai impactar totalmente, vai mudar a rota, nós vamos ter que recalcular a rota. E isso nos dá um frio na barriga. É normal.
Mas eu não posso deixar o medo me parar. Eu não posso deixar o medo me impedir de conquistar aquilo que eu posso conquistar, aquilo que já está designado para mim nos céus, para que eu conquiste. Bom dia, Gleice, seja bem-vinda. Então hoje a palavra é de encorajamento. Seja forte e corajoso, como diz em Josué. Se encoraje. Deus hoje vem te encorajando, tendo o espírito da coragem, não do medo em você. Então nós possamos começar a leitura de hoje. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido, graça, misericórdia e paz da paz de Deus, Pai de Cristo Jesus. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus pais. Quando cessar, noite e dia, faço menção de ti nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas. Sinto grande desejo de rever-te, assim enche-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita em ti. Nós já começamos com uma palavra muito forte, direcionado para mim e para você, como pai e mãe, como família. O quanto as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles impactam positivamente ou negativamente nos nossos filhos. O quanto os nossos ensinamentos, os nossos exemplos impactam na vida dos nossos filhos. Nós somos chamados a impactar positivamente, a ensinar o caminho reto. Nos fala que Timóteo era um discípulo jovem, e que ele era apaixonado por Jesus. E que essa fé que ele tinha, ele foi ensinado pela sua avó Lóide e pela sua mãe. Então foi uma fé geracional, foi passada de geração em geração, foi ensinado a ele e ele permaneceu. Porque quando criança, bom dia João, seja bem-vindo. Quando criança eu não tenho discernimento, eu faço aquilo que eu sou conduzido. E o quanto é importante nós conduzirmos e ensinarmos os nossos filhos no caminho da fé. Eu não sei quem será o meu filho futuramente, através dos meus ensinamentos, que sejam ensinamentos bons. Eu tenho que crer e ensinar. O meu filho, o seu filho, ele pode ser um grande pregador. Nós estamos criando filhos para Deus, Lóide e a mãe não sabiam que Timóteo seria um grande discípulo de Paulo. Não sabiam. Elas estavam apenas passando, ensinando aquela fé que lhe foi ensinada de geração em geração. Bom dia, Ivanilza, seja bem-vinda. Bom dia, Polly, seja bem-vinda. Então, o quanto é importante nós passarmos como família, nós termos essa base, ensinarmos o caminho da fé para os nossos filhos. Eu acredito que a avó e a mãe não imaginavam que Timóteo, um discípulo tão jovem, seria um discípulo de Paulo. Amém, querida. Deus nos abençoe. Amém, amém. Então, nos fala que assim como sirvo consciência pura, assim como foi ensinado pela sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, o quanto é importante os nossos ensinamentos e o nosso papel. Nós precisamos desempenhar com posicionamento, com firmeza, com fé, os ensinamentos. Essa condução que é a família, o bem mais precioso que foi nos dado. Por isso, eu quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. Como feito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Bom dia, Rai, seja bem-vinda. O quanto essa palavra é forte e o quanto nós poderíamos fazer um devocional aqui, só dela. Uma palestra só dela. Deus não me deu e não deu para você um espírito de covardia. Ele não deu para você um espírito de covardia. Ele não deu para você um espírito de medo. Ele te deu um espírito de vida, de coragem. Então, o que você tem perdido, deixado de conquistar na sua vida por causa do medo? O medo é uma emoção muito importante. Bom dia, tia. Seja bem-vindo. Minha
massa caiu aqui, gente. O medo é uma emoção muito importante. Porque o medo é uma emoção básica e ela serve para nos proteger. Nos proteger. Assim como todas as outras emoções, no fundo, ela serve para nos proteger de algo, de uma ameaça, de algo. Mas até que ponto eu tenho deixado esse medo me proteger ou me estagnar, me parar, me impedir de conquistar os meus sonhos, de dar o passo que vai mudar a minha vida, de dar o passo que vai mudar a vida da minha família, a vida dos meus? O seu medo, ele tem te parado? É importante nós fazermos essa reflexão. Durante toda a minha vida eu fui parada pelo medo. Eu fui parada pelo medo. E você, tem deixado se parar pelo medo? Ou você tem enfrentado os seus medos? É necessário enfrentar os nossos medos. O seu medo pode estar impedindo você de conquistar aquilo que vai impactar e mudar totalmente a sua vida. É necessário tomarmos decisões e decisões assertivas. Criança vive como criança, mas adulto tem que viver como adulto. Adulto tem que tomar decisões. E às vezes o medo, ele pode nos impedir de tomar grandes decisões. Que você hoje é chamado a não deixar o espírito de medo, o espírito de covardia sobre você, mas pelo contrário, você é chamado hoje a impactar a sua vida, a impactar a vida da sua família através das suas decisões, através da sua coragem. Você hoje é encorajado e é chamado a viver aquilo que você quer viver, a tomar as ações necessárias. O que eu preciso fazer hoje para enfrentar esse meu medo, para enfrentar esse desafio? O que eu preciso fazer hoje? Como você está sendo impactado? E uma coisa que nós devemos pensar: o que está por trás do meu medo? O que está por trás do seu medo? Existe um motivo lá atrás. O que está por trás do seu medo? Do que você tem medo? E se eu não tiver esse medo, e se eu agir apesar do meu medo, qual é o resultado que eu vou ter? Pense no resultado e foque no resultado para você tomar hoje a decisão que você precisa. Para você impactar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família. Para você viver o extraordinário, para você prosperar, para você desfrutar. Então, o medo, ele te paralisou até aqui. Mas a partir daqui, você toma uma decisão de se encorajar. Porque Deus te deu um espírito de fortaleza. Fortaleza e não de medo. Ele te chama para viver o seu melhor, a sua melhor versão. Ele te chama para você viver e desfrutar. Ele te chama para você viver o seu propósito, para você reconhecer os seus dons. Reconheça os seus dons e confie em seus dons. Bom dia, Imaculada, seja bem-vinda. Às vezes temos medo porque não confiamos em nós mesmos. Mas por que você não confia em você? É um pensamento que eu te chamo para reflexão. Por qual motivo você não confia? Existe algo lá atrás que te impede de acessar aquilo que já é seu. Por isso é tão importante esse autoconhecimento, porque por trás de alguma ação que me impede de seguir, de prosseguir e de viver o melhor, existe algo que precisa ser ressignificado lá atrás. Então eu preciso refletir sobre aquilo que eu preciso melhorar e aquilo que quer me parar. Mas saiba que você é imparável. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E Ele te chama e te encoraja hoje para viver a sua melhor versão. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio e graça, e qual nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora revelada por meio da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa disso, eu estou suportando também os presentes sofrimentos, mas eu não me envergonho,
pois sei em quem acreditei. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia que me foi confiado. Toma como norma as palavras salutares que me ouviste, e na fé de Jesus Cristo guarda o precioso bem a ti, com a ajuda do Espírito que habita em nós. Bom dia, Webster, bom dia, Wilson, sejam bem-vindos. Deus te chama, além de servir, se encorajar, a não ter um espírito de medo. E Ele te chama a não se envergonhar. Não se envergonha do seu sonho. Pode não fazer sentido para o outro, mas faz sentido para você. Confie, acredite nele. Se encoraje. Não tenha o espírito de medo, o espírito de covardia, mas se encoraje a viver a sua melhor versão. Se encoraje a viver o melhor. Deus, Ele te salvou e te chamou para uma vocação. Ele já te deu dons e talentos. Bom dia, Ariane, seja bem-vinda. Ele já te deu os dons. Ele confia em você. Basta você confiar mais em você, nos dons que você já tem. Confie nos seus dons e coloque esses dons a serviço. Coloque esses dons a serviço dos seus sonhos. Coloque esses dons a serviço da sua família. Coloque. E não se envergonhe de onde você está, de onde você quer chegar. E não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe da sua fé. Deus não te deu um espírito de covardia. Não se envergonhe da sua fé. Nós não podemos ter vergonha de Cristo. E essa graça, ela só é revelada pela manifestação de Jesus Cristo. Nós só vivemos a graça pela manifestação dele, quando vivemos e estamos nele. Então, por causa disso, eu também suporto os presentes. Não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, desafios, mas Cristo venceu a morte. Paulo estava na prisão e nem por isso ele deixou de pregar, deixou de viver o evangelho, deixou de encorajar pessoas, de encorajar os seus discípulos, os seus liderados. Então nos fala que nós devemos enfrentar e suportar os desafios com sabedoria, com fé e não nos envergonhando de onde estamos. Porque maior do ponto onde estamos é o ponto onde chegaremos. É onde nós queremos chegar. Então guarda o precioso bem a ti confiado com a ajuda do Espírito Santo que habita em ti. Guarda o seu dom, coloque em ação, porque ele foi confiado em você. Através do Espírito Santo você tem dons, você tem talentos. Se você ainda não sabe quais são, comece a refletir, porque você tem. Você tem vários dons. Você é um filho amado de Deus, você é misericordiado, você é salvo pela graça. Sabes que me abandonaram todos da Ásia, entre os quais Figélia e Hermógenes. O Senhor faça misericórdia à família de Onefésio, porque muitas vezes me confortou e não teve vergonha das minhas correntes. Pelo contrário, tenho chegado a Roma, procurou-me diligentemente até encontrar. O Senhor lhe conceda alcançar a misericórdia da parte do Senhor. E quantos serviços ele me prestou em Éfeso, tu sabes melhor do que ninguém. Paulo estava preso, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança. E ele tinha amigos que iam visitá-lo na prisão. Poucos amigos, mas ele tinha amigos. Quem são seus amigos? Quem são seus amigos que estarão com você na adversidade? Quem são? Não é quantidade, mas a qualidade das pessoas que estão ao seu redor. Qual é a qualidade dessas pessoas? Qual é a qualidade dessas pessoas? A ambiência, qual é a ambiência em que eu estou inserido? Qual a diferença essas pessoas fazem na minha vida? E qual a diferença eu faço na vida dessas pessoas? Nos fala que todos abandonaram, mas ficaram poucos. E muitas vezes é assim, no momento de dificuldade, desafio, muitos abandonam, ficam poucos. Quais são essas pessoas? E que eu e que você possamos ser também essas pessoas que acolhem, que encorajam, que fortalecem, que estão ali com presença, que servem ao outro, ao nosso irmão. Nós não sabemos quais são as lutas internas em que o outro está vivendo.
Que nós possamos ter esse olhar e esse coração voltado ao servir e à empatia, ao cuidado e amor ao próximo. Amar como Cristo nos amou. E amar como a nós mesmos. Como você tem se amado? Porque eu só consigo amar o outro quando eu me amo. Eu só consigo dar ao outro o que eu tenho em mim. Eu só consigo transbordar ao outro aquilo que está cheio em mim. Bom dia, Viviane, seja bem-vinda. Bom dia, Valquíria, seja bem-vinda. Então hoje eu quero te chamar a essa reflexão. Como você tem trabalhado os seus medos? Como você tem vibrado contra esses medos? E de onde vieram esses medos? O que esses medos têm te impedido de conquistar e de viver? O que esses medos têm te impactado em todas as áreas da sua vida? Tem impactado no seu espiritual, tem impactado no seu profissional, te impedindo de atingir novos níveis de carreira. O que esses medos têm te impedido de agir com posicionamento dentro do seu lar? Quantas mulheres, elas têm medo de conversar, de ter uma comunicação com seus esposos? Quantos esposos têm receio, têm medo de nem conversar, começar um diálogo com as suas esposas? Quantos filhos têm medo de conversar abertamente com os seus pais, não tem um diálogo dentro do seu lar? O que o medo tem impedido você de viver, de conquistar? Deus te fala hoje que Ele não te deu espírito de medo e Ele não te deu espírito de covardia. Levanta sua cabeça, se posicione como filho amado de Deus. Saiba quem você é e enfrente os seus medos. Porque o medo que eu não enfrento, ele impede que eu conquiste e que eu viva o melhor que Deus sonhou para mim. O medo me impede de colocar os meus dons a serviço, de viver e impactar outras pessoas, outras vidas através da minha vida. O que você tem perdido? O que o medo tem feito você perder? Que você hoje ressignifique esse medo e troque esse medo. Troque esse medo por amor, por paz, por encorajamento. Então, Timóteo hoje, pela carta de Paulo, ele nos chama a reavivar o dom que Deus nos deu. O dom que já está em você, mas que em algum momento você esqueceu. Agora é hora de reavivar, que você seja reavivado por esses dons que já estão em você. Ele te chama a ter o espírito de fortaleza, espírito de moderação, o espírito de amor. Ele te chama a ser corajoso. Coragem, coragem. Comece enfrentando os seus medos, os pequenos medos, os grandes medos. O medo tem impedido você de conquistar o seu impossível e de impactar não só a sua vida, mas gerações. Nos ensina a guardar os meus dons que são me dados pelo Espírito Santo. A guardar e colocar em ação, a redescobrir esses dons. Ele nos conforta de saber que Ele está conosco em todos os momentos, independente em que momento eu estou da minha vida, mas Ele está comigo. E esse espírito de coragem me encoraja a ser cada vez mais disciplinado, mais resiliente, mais forte, a desenvolver em cada área da minha vida. E Ele nos chama a praticar o nosso servir. Sirva com amor, sirva com empatia, sirva e viva o seu extraordinário. Viva o seu extraordinário. Que você possa impactar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, a vida do seu esposo, a vida da sua esposa. Que você possa ser um canal de graça, um canal de transformação, um canal de mudança, um canal de autoconhecimento, através da escuta ativa, da comunicação assertiva. Como tem sido a comunicação dentro do seu lar? Como tem sido? Uma comunicação que gera ruídos ou uma comunicação que gera empatia, que gera amor, que gera autocuidado, que gera transformação, que gera resultado? Porque a minha comunicação dentro do meu lar tem que gerar resultado. Tem que gerar resultados positivos. Então, como tem sido
Como tem sido a sua comunicação? Como você tem encorajado os seus filhos? Como você tem se encorajado o seu esposo? Como você tem intercedido por ele? Como tem sido as suas orações por ele? Tem esposas que não oram pelos seus esposos e tem esposos que não oram pelas suas esposas. Vocês precisam interceder um pelo outro. Interceder. Fortalecer o espiritual um do outro. É o seu servir. É um ato de amor. Quando nós oramos dentro do nosso lar, nós mudamos a ambiência dentro do nosso lar. Nós mudamos. E muitas vezes esse poder está nas nossas mãos. Mulheres, nós temos o poder de mudar a ambiência dentro do nosso lar, de modificar a comunicação dentro do nosso lar, de fazer um mover espiritual dentro do nosso lar. Quantas vezes você orou? Quantas vezes? Experimente orar sozinha, experimente orar com o seu esposo e experimente orar com a sua família. Grandes moveres acontecerão. Forças sobrenaturais vocês sentirão. Amém? Que vocês possam ter tido insights com a palavra de hoje. Que vocês possam sentir esse chamado e essa ordem hoje de Timóteo, de Paulo a Timóteo, para mim e para você. Seja forte e corajoso. Se encoraje. Seja forte. Não tenha espírito de medo, mas tenha espírito de ousadia. Ousadia. Seja ousado na fé. Seja ousado nos seus projetos, nos seus planos, nos seus sonhos. Sonhe alto. Dá o mesmo trabalho. Sonhar pequeno e sonhar grande. Sonhe alto. Coloque em ação. Faça o seu mover. Faça o seu plano a longo prazo. Reestruture, recalcule a rota, recalcule a meta e coloque em ação. Você é chamado hoje a se encorajar. Se encoraje a tirar seus sonhos do papel, seus planos do papel. Se encoraje hoje. Bom dia, Daiane, seja bem-vinda. Que nós possamos fazer a nossa oração de hoje. Agradecer pela palavra que nós recebemos. Talvez você seja a pessoa que precisava ouvir hoje uma palavra de encorajamento. Diante da situação que você está, de uma decisão que você precisa tomar, você precisa ser encorajada. Então sinta que o Espírito Santo ele te chama hoje a se encorajar. Encorajar. Seja encorajada. Tenha coragem. Você é chamada hoje a ser forte, corajosa e ousada. Ouse. Ouse. A gente nunca sabe qual é a resposta, ou qual é o comportamento, ou qual é o resultado de algo que eu não fiz. Eu preciso fazer. Então, hoje você é chamado. Ouse. Seja forte e corajoso. Enfrente os seus medos. E viva o melhor que Deus tem para você. Amém? Possamos fazer a nossa oração, se você puder, fechar os seus olhos. Entrar em comunhão nesse momento. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que estão aqui hoje. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelas pessoas que vão ouvir esse devocional depois. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esta palavra que nos foi dada hoje. Eu declaro hoje que eu tenho o espírito de ousadia, de coragem, de força, de resiliência, de disciplina. Que o espírito de medo não faz mais parte. Que o espírito de medo não vai mais me impedir de conquistar o extraordinário, de conquistar os meus sonhos, de conquistar o meu impossível. Que eu faça um mover dentro da minha vida hoje, dentro da minha mente hoje. Que eu faça um mover dentro da minha casa, que eu faça um mover do céu dentro do meu trabalho, dentro das atividades que serão propostas e resolutivas no dia de hoje. Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha família, eu te entrego os meus sonhos e os meus projetos. E eu me encorajo diante de ti com o espírito de ousadia. Eu recebo o espírito de ousadia, a graça, a plenitude, para que eu possa acessar
tudo aquilo que já foi designado para mim. E eu coloco a serviço os meus dons, os meus talentos, e eu acesso os meus dons para colocar a serviço da minha vida, da minha família, dos meus e dos outros, daqueles que estão próximos a mim. Que todos que estiverem próximos a mim no dia de hoje sintam a sua presença, sintam a sua força e sintam o tanto que eu vou impactar hoje na vida do outro. Hoje começa uma nova fase. Hoje começa uma fase de encorajamento, de viver o propósito, de ser encorajado e de saber que eu sou forte e corajoso e que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Espero que vocês tenham tido insights hoje. Que vocês possam mentalizar essa palavra hoje, lembrar dela no decorrer do dia. E sempre que você tiver uma pontinha de medo, você lembra que você tem espírito de ousadia. Eu tenho espírito de ousadia. Eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou me colocar a serviço, eu vou me colocar à disposição. Porque eu não vou saber se vai dar certo se eu não tentar. Que você lembre sempre hoje, eu tenho espírito de ousadia. Eu tenho espírito de ousadia. Fale para você mesmo. Fale. Se você ainda não se reconhece assim, fale até você se reconhecer. A palavra tem poder. Falamos muito para o outro. Você está falando para você também? Fale para você. Eu tenho espírito de ousadia. Eu sou ousado. Eu sou ousado, eu sou forte, eu sou corajoso, eu consigo, eu vou alcançar o extraordinário, eu vou alcançar, porque eu sou um filho amado, eu já tenho os dons em mim. Fale para você, fale. O nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário e ele acredita em muitas coisas que falam sobre nós, ele acredita naquilo que é falado. Então fale para você, até o seu cérebro acreditar que você é, até você acreditar que você é. Internalize isso. E nós só conseguimos conquistar novos hábitos, novas mentalidades através da repetição. Repita quantas vezes for necessário. Repita no decorrer do dia de hoje. Repita para você mesmo. Às vezes aquilo que você está repetindo para o outro é aquilo que você precisa repetir para você mesmo. Então repita. Amém? Que você tenha um dia extraordinário. Amanhã nós estaremos aqui novamente. Eu espero você às 6h07. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é uma jornada espiritual onde nós aprendemos sobre a palavra e dentro da palavra nós aprendemos sobre o autoconhecimento. Nós conhecemos mais de nós na verdade, a verdadeira verdade. Quando nós nos conhecemos, nós revelamos o melhor de nós. Nós acessamos o melhor de nós e nós entregamos o melhor de nós para nós mesmos, para o outro. E nós conseguimos impactar não só a nossa vida, mas a vida de todos que estão ao nosso lado. Aqui nós falamos sobre o autoconhecimento, trazemos a palavra de Deus para dentro da nossa vida no autoconhecimento e nós falamos sobre o relacionamento e sobre família. Aqui é o lugar certo para você. Você não chegou aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Existe um propósito maior. É uma atmosfera espiritual, onde aqui nós somos encorajados a sermos a nossa melhor versão. Que você seja a sua melhor versão hoje. Amém? Até amanhã. Eu espero você. Obrigado pela companhia, pela confiança. Estamos juntos no propósito. Até amanhã. Tchau, tchau.